Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje vamos olhar para algo que parece imutável, mas não é: as rochas. À primeira vista, parecem eternas, paradas no tempo, mas na realidade fazem parte de um ciclo, o ciclo das rochas, em constante transformação. Imagina a Terra como uma grande fábrica geológica, onde nada se perde e tudo se transforma. Rochas que se formam, se desgastam, se enterram, fundem e voltam a nascer. Vamos seguir o caminho de uma rocha ao longo de milhões de anos. O ciclo das rochas é o conjunto de processos que transformam continuamente um tipo de rocha noutro, ao longo do tempo geológico. Existem três grandes tipos de rochas: as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. O ciclo das rochas mostra como qualquer uma delas pode, com o tempo, transformar-se noutra e até mesmo voltar ao ponto de partida. As rochas magmáticas formam-se a partir da solidificação do magma. Quando o magma arrefece em profundidade, formam-se rochas magmáticas intrusivas ou plutónicas, como o granito ou o gabbro. Quando o magma chega à superfície e solidifica rapidamente, formam-se rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, como o riólito ou o basalto. Mas estas rochas não ficam eternamente iguais. À superfície, começam a ser atacadas por agentes externos. À superfície, as rochas sofrem meteorização, que consiste na desagregação física e na alteração química das rochas, erosão, que é a remoção dos fragmentos pela água, vento, gelo ou mesmo pela gravidade, transporte, em que há deslocação desses materiais, e sedimentação, a deposição dos sedimentos em bacias sedimentares. Com o tempo, os sedimentos acumulam-se em camadas. Quando os sedimentos são enterrados e sujeitos a pressão e, por vezes, a alguma temperatura mais elevada, ocorre compactação, os grãos aproximam-se expulsando água e cimentação. Os minerais que se encontram nos interstícios dos sedimentos precipitam e colam os grãos. Assim se formam as rochas sedimentares, como o arenito ou o argilito. Estas rochas guardam muitas vezes fósseis, registros de vida passada. São arquivos da história da Terra. Se as rochas magmáticas ou sedimentares forem enterradas a grandes profundidades, sujeitas a altas pressões e temperaturas, mas sem fundir, sofrem metamorfismo. As rochas transformam-se em rochas metamórficas, como o xisto, o gneiss ou o mármore. A textura e a estrutura mudam, os minerais reorganizam-se, a rocha é recristalizada sem derreter. Se a temperatura continuar a aumentar e as condições forem extremas, as rochas podem fundir, originando novamente magma. Quando esse magma arrefecer e solidificar, formam-se outra vez rochas magmáticas. O ciclo fecha-se, mas nunca é exatamente igual. Cada volta do ciclo cria combinações novas. Uma mesma rocha pode seguir vários caminhos. Uma rocha magmática pode ser meteorizada, formar sedimentos, originar rocha sedimentar, ser enterrada e sofrer metamorfismo, tornar-se uma rocha metamórfica. Por exemplo, uma rocha sedimentar consolidada pode sofrer metamorfismo, tornar-se uma rocha metamórfica e ser novamente meteorizada, voltar a sedimentos. Uma rocha metamórfica pode, por exemplo, fundir, formar magma, originar uma rocha magmática. Esta ser meteorizada, formar sedimentos, que por sua vez vão originar uma rocha sedimentar. O ciclo das rochas não é uma linha reta, é uma rede de possibilidades. Para compreenderes verdadeiramente o ciclo das rochas, é fundamental que estejas atento a um conjunto de palavras-chave que descrevem as transformações que a matéria geológica sofre ao longo do tempo. Vamos começar no magma, que é uma mistura complexa, silicatada, total ou parcialmente fundida. O magma, ao arrefecer, sofre solidificação e origina rochas magmáticas. Quando estas rochas ficam expostas à superfície, podem ser destruídas e transformadas em sedimentos através da sedimentogênese. Esses sedimentos, ao serem compactados e cimentados, passam por diagênese e dão origem às rochas sedimentares. Se estas rochas forem sujeitas a calor e pressão, mas sem fusão,
ocorre recristalização no estado sólido, processo central do metamorfismo, que transforma as rochas sedimentares ou magmáticas em rochas metamórficas. E se as condições extremas continuarem a aumentar, estas rochas podem voltar a fundir, voltando ao magma e reiniciando o ciclo que iniciamos. Cada palavra-chave corresponde a uma etapa e a um tipo de rocha, e reconhecer estas ligações é essencial para dominar o tema. O ciclo das rochas só existe porque na Terra há dois grandes conjuntos de processos: a geodinâmica externa e a geodinâmica interna. À superfície, a geodinâmica externa, alimentada pela energia do Sol, conduz processos como a sedimentogênese, que transforma qualquer rocha em sedimentos. E após diagênese, origina rochas sedimentares consolidadas. Em profundidade, a geodinâmica interna, impulsionada pela energia térmica do interior da Terra, provoca fusão e gera magma, que, ao arrefecer, sofre solidificação e forma rochas magmáticas. A mesma energia interna pode ainda causar metamorfismo, onde ocorre recristalização no estado sólido. E se originam rochas metamórficas. Assim, o ciclo das rochas é o resultado direto da interação entre estas duas dinâmicas. A externa desagrega e reconstrói a superfície, enquanto a interna transforma e cria rochas em profundidade. Imagina um bloco de granito numa montanha. Durante milhões de anos, a chuva, o vento e as variações de temperatura vão desgastando esse granito. Fragmentos soltam-se, são arrastados por rios e depositados num lago distante. Com o tempo, esses grãos de areia acumulam-se, são compactados e cimentados, formando um arenito, uma rocha sedimentar. Mais tarde, movimentos tectónicos enterram esse arenito a grande profundidade. A pressão e a temperatura aumentam. Os minerais reorganizam-se e o arenito transforma-se em quartzito, uma rocha metamórfica. Se a temperatura continuar a subir, o quartzito pode fundir, originando magma. E quando esse magma arrefecer, poderá formar um novo granito. A mesma história mineral, recontada em capítulos diferentes. O ciclo das rochas mostra que as rochas não são estáticas, transformam-se ao longo de milhões de anos. Passam por estados magmáticos, sedimentares e metamórficos. E estão ligadas a processos internos, como o magmatismo e o metamorfismo, e externos, como a meteorização, a erosão e a sedimentação, por exemplo. Perceber o ciclo das rochas é perceber que a crosta terrestre está em permanente construção e reconstrução. Obrigada por acompanhares mais um episódio desta viagem pela geologia do nosso planeta. Nos próximos capítulos poderemos explorar em detalhe cada tipo de rocha, como se reconhecem, como se classificam e o que nos contam sobre a história da Terra. Até lá, mantém a curiosidade acesa e continua a explorar o mundo que pisas todos os dias.